noite, gente. Tudo bem com vocês? Comigo não poderia estar melhor. Estou me sentindo muito bem, loira. Hoje vamos para uma live da Minhas Amigas e vamos falar de irritabilidade na M. Oi, Dani, já te chamo aí. Ela já mandou o convite. Vamos lá. Peraí. Agora foi. Oi, maridinho André, boa noite. Atenção, atenção. Oi! E Boa aí, noite, Tita? tudo bem? Tudo? Está lisa e loira, Eu estou. lisa e Estou me loira. adorando. Que bom! O mais Você hoje importante é a gente parou o estar se colírio, gostando. então. Parei o colírio, já acabou a sabatina do colírio. Agora, dia 5 de outubro, eu terei uma nova consulta. E aí eu espero estar de alta. Eu também. Estou com muita fé que dia 5 vai estar tranquilo. O médico vai olhar para você e falar assim, ó, tá de alta, pode tirar o óculos escuro também. Vamos medir seu grau, para fazer um Então, óculos novo. exatamente. E aí, fazendo o grau certo, eu já fico com o óculos certo, porque a lente eu acho que vai demorar um pouquinho para eu poder voltar a usar, mas não tem problema. É. Mas já vai estar melhor, Olha, né? você está muito irritada. Você ficou muito irritada depois que soube que estava com M? Não por conta da M, mas você percebeu que estava mais irritada? Percebi, percebi. Ele estava sem paciência, estava mais irritada com as coisas que aconteciam e também estava chorando por tudo, por tudo. Não propriamente porque eu tinha medo, mas porque as coisas me irritavam. Me irritava, é, e, e no médico, e ao médico me irritava ele falar para mim, olha, você vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer uma psicoterapia, e já de cara já me deu remédio ansiolítico e antidepressivo, porque ele falou, olha, essa medicação mexe muito com o organismo e você vai precisar. E já foi assim. Isso me irritava, porque tudo, as mínimas coisas que aconteciam, parecia que estava apontando o dedo assim para mim. Você está incapaz, você está inválida, sabe? Essas coisas. Nossa cabeça entra em loop. E me irritava principalmente eu não conseguir fazer as coisas. Porque aí eu sabia que era por conta da EM, que aquilo demorava para passar ou não passaria, e aí ficava naquela incerteza, então me irritava. Não caminhar bem, não enxergar direito, isso me irritava extremamente. Eu chorava muito sozinha. E até para os outros verem também eu chorava. Chorava de tudo quanto é jeito. Você falou de uma coisa, agora eu lembrei. Você viu que a Silvia, lá no WhatsApp da ABCEM, estava comentando que ela não está enxergando direito desde janeiro, que aquilo está irritando muito ela. Sim, sim. Então, isso é uma coisa, eu penso assim, que isso é uma coisa, claro, irrita, não vou negar, irrita sim, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque a gente sabe que dá doença e a gente vai ter que passar por aquilo. Vai, vai. Mas irrita porque assim, você não consegue fazer as suas atividades normalmente. Então, Você por exemplo, queria fazer, você queria fazer e não consegue mais. não Isso me consigo irrita muito. muito. A que me irritou bastante no início, eu estava com completa falta de concentração. Eu não conseguia me concentrar nas coisas.
Não conseguia. Parecia que minha vida estava num rodamuinho, assim, um turbilhão de coisas. Eu não conseguia parar e fazer uma coisa, fazer outra. Não, não conseguia. Não conseguia. Parecia que tudo estava rodando, né? E eu não conseguia ler. Não conseguia pegar um livro e ler até o final. Não conseguia. Não conseguia porque eu esquecia o capítulo anterior, né? E eu ficava assim, mas que porcaria, o que que aconteceu? Porque eu estava tão ansiosa, tão pilhada, né, com essa história de vai começar o tratamento, como vai começar o tratamento, e você sabe que no início nunca é rápido para você começar a fazer o tratamento medicamentoso, né? E logo no início que eu fui diagnosticada, eu tinha muita dor nas pernas e dor de cabeça, e eu só queria um remédio para passar. E o médico falava, não, tem um remédio da EM e tal. E aí ele começou a tratar com cortisona, com corticoide via oral, e aí demora mais para passar também. Ele não quis Exatamente. me dar logo de cara uma pulsoterapia, então fui no cortisona via oral e demora um pouco para passar. E o próprio corticoide via oral, ele tem algumas, como é que fala? Alguns Substâncias, alguma coisa tem dentro dele. substâncias e ele causa alguns efeitos colaterais que causa mais cansaço, causa inchaço e tem a ver um pouco com essa desconcentração sua também, que não deixa você focar direito. A dor nas pernas passou mais rápido, mas a concentração, a dor de cabeça, eu sofri por anos. Para você ver como é M, muda Né? muito de pessoa para pessoa. Sim, Eu só estou tendo essa falta de concentração agora, 15 anos é, depois que eu fui diagnosticada. sim. E eu, antes do diagnóstico, e logo no início, tive muito isso. E depois se arrastou por alguns anos, algum tempo. Foi bem complicado, bem desafiador. Porque, e é o que o Celso fala, né? São altos e baixos, a gente está nessa montanha russa, roda gigante, como queira chamar, É a e bendita da gangorra. você está aqui, Uma você hora está você ali, está lá em você está cima, aqui, outra hora você amanhã está lá você está embaixo. aqui. Está aqui. É aquela, sabe aquela, uma história que tem de um sábio? Sábio chegou num reino assim que estava completamente caótico. Estavam com guerras internas e estava sem chover há muito tempo, então estavam sofrendo com falta de alimento, de água. E aí o rei falou assim para ele: então, sábio, qual é o conselho que você me dá? Nesse caos todo, o que que a gente faz? Ele escreveu num pedacinho de papel e falou: pode ler. Aí estava escrito assim: isso passa. Aí falou: mas eu vou te dar outro conselho para quando as coisas melhorarem. Você guarde, porque você vai olhar. Aí, quando as coisas passaram e tal, que estava tudo na bonança, tudo em ordem, ele resolveu ler o outro conselho. Isso também vai passar. Nada é perene. Nossa vida está em movimento. E a EM, Não, nada digamos é assim, eterno, tudo é perene. nada é, nenhuma situação é estática, né, que É. vai ficar ali para sempre. Mas ela está sempre em movimento. E nós, né, eu vou falar nós porque é uma condição que eu conheço, que eu vivo, e você também, que temos EM, parece que a gente pegou um daqueles carrinhos da montanha-russa, a velocidade é maior que muda. É A verdade. velocidade é muito maior, né? Bom, vamos dar uma boa noite para o Renato. Renato, boa Vamos. noite. Boa noite para todo mundo que Ive, entrou.
E Entrou a Ivy também. a Tia Van, Nenê! Você tá gostando de mim, loira? Porque a tia Nenê colocou ela já assim, te elogiou. Isa, loira! Né? Mas ficou muito bem mesmo, Isa. Tá bem, bem Ai, bacana. obrigada. Tá bem bacana. E seu cabelo liso fica legal, você tem razão. Eu gosto mais dele liso. Apesar que E, é só lavar, porque ele tá com escova. sim, É só lavar, ele vai enrolar de novo. sim, mas fica bonito de qualquer forma. Liso ou Obrigada. ondulado. Muito bem, muito bem. Vou dar uma boa noite também para o Renan, meu fisioterapeuta, que entrou bem no Oi, comecinho. Renan, boa noite! Essas pessoas, o pessoal da faculdade é muito bacana. Eles têm um trabalho bastante sério, então troca constantemente os estagiários, as pessoas que estão atendendo, mas todos eles são excelentes. Para quem não sabe, é a Universidade aqui de São Caetano, tá? É, é, a USCS. É USCS. muito bom. USCS, USCS. Vou fazer com. Parece É. freio de ônibus, né? Ou de caminhão. Pisa no freio aí que eu vou pra faculdade, USCS. É. Pois é, pois é. E aí, Ivi, você entrou agora, você sente alguma coisa assim de nervoso que você não suporta mais, que você percebeu que com a EM isso exacerbou, ficou mais fácil você ficar nervosa? Porque sabe o que eu percebi, Dani? Hum, Que eu fico nervosa? o quê? Muito mais fácil depois que eu tive, e fui diagnosticada, né? Não que eu tive, porque eu já tinha antes. Lógico. Vai saber desde quando a gente teve. Que qualquer coisa que falavam para mim, eu já ficava nervosa. Então, tipo assim, por que que você, em vez de levantar a perna, você não vira? Tô dando um exemplo. Uhum. Eu não consigo. Isso me deixava tão nervosa. Só o fato da pessoa me falar o que fazer e eu falar para ela não consigo, É. porque tem isso também. Tem a Tem, parte da aceitação do outro. então, sabe o que, que é? Eu penso assim, eu também. Isso me deixava extremamente nervosa. Assim, você não está conseguindo controlar o xixi? Por que, que você não usa fralda? Nossa, isso me irritava de um tanto. Por que, que você não está com a fralda? Eu posso tentar manter minha dignidade, eu tenho que encontrar uma forma, eu não estou conseguindo aceitar, né? E eu já escancarava, já brigava mesmo, falando não, não, e não quero, ou não vou. Ou então, se olha o absurdo que eu cheguei, Isa. Eu achava que aquilo era um desperdício, ter que usar fralda, aquilo não era necessário. Aí eu me forçava, olha que loucura, o nível de loucura da pessoa esclerótica. Eu me forçava a fazer xixi na fralda. Caraca, eu sou o contrário. Você sabe que Não, eu durmo, mas eu sou o contrário. Eu durmo toda noite de fralda, e mas eu não não faz a... consigo fazer. Então, mas para você ver o nível de loucura, porque aí eu colocava, parecia que aí eu conseguia segurar um pouquinho mais, mas aí eu ficava com ela me forçando a fazer o xixi, porque parecia que a gente entra em umas paranoias que a pessoa irritava com aquele comentário e você queria provar para ela, ó, tá vendo? Eu não fiz na calça, enfim, na Né? fralda, troquei, entendeu? Era só para eu falar isso. Que loucura, loucura.
É loucura. A gente hoje, pensando bem, fala assim, pô, é loucura. É loucura. Mas na época, Na época vinha aqui, ó, enchia. Sabe aqueles desenhos do pica-pau que ele fica pistola e fica todo preto, todo vermelho, assim, sai que nem um foguete? Eu me sentia assim. Ou melhor, eu queria ser assim, sair que nem um foguete para sair da situação. Mas eu ficava desse jeito, a ponto de explodir, né? Ah, deixa eu e falar. a Ivy tá falando aqui que ela percebeu que o que mais aumentou depois que ela descobriu que tinha esclerose foi a teimosia. Teimosia. Ela já devia ser teimosa e aquilo aumentou. É, Para mim mas também. eu também, mas eu penso da seguinte forma, não sei, né? Mas eu, analisando as situações que eu vivi desde o diagnóstico e como eu estou hoje, que assim, o nível de aceitação já é bem maior, né? E eu digo o nível de aceitação é bem maior porque cada mergulho é um flash. Amanhã pode ter uma outra questãozinha que eu tenho que trabalhar. Mas É, hoje, da forma como eu estou zerada, estou ótima, estou me achando linda, mesmo com esse óculos aqui, né? Tô aliás, você bem, está linda com esse óculos, está muito muito chique. obrigada. Já falei, não só eu falei, outras pessoas já falaram também. É, então, assim, né? Tá tudo bem, né? Mas em outras ocasiões não estava nada bem. Eu tá de óculos não estava bem, eu tá de lente não estava bem, meu cabelo do jeito que tá não estava bem, se estava com escova também não estava bem, eu estava achando que ele estava ralo. Então, sabe? Então, depende de como você está com você, como você está lidando naquele momento com tudo que está acontecendo com você, né? Então, Exatamente. ó, eu tô linda. Lívia, boa A minha, noite, Lívia. minha madrinha falou assim que eu também sou linda. Obrigada. É, verdade. Ela falou e eu sou obrigada a concordar. Obrigada. Porque além de você ser minha amiga e eu querer ser puxa-saca, Ah, é verdade. obrigada. Obrigada, obrigada. Cuidado, não tem nenhum pezinho aqui. Eu vou falar que nem um balão. Meu Deus. Quem é Mas, Dogs Art? hã? Art Dogs. Art Dogs. Não sei. Ele tá falando assim, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu também fiquei mais teimosa. Hum, Eu achava que era esclerose. Desde 2008, o diagnóstico vem em 2021. E nossa. subiu, peraí. Peraí que subiu. Ah, tá falando. Eu estava certa, Aqui, sim. eu estava. Oh, subiu de novo. Ai, estava Essa certa, arte sim. dogs está falando que tem esclerose múltipla primariamente progressiva. É a Annelise. Ah, é. É a Annelise. Boa noite, Annelise. Boa noite. Então, você foi diagnosticada com EM progressiva, primariamente progressiva. Progressiva. E é Mas como recente, você né? está? Diagnóstico agora de 2021. Então, você vê que coisa, né? Parece que a gente fala tanto tempo sobre isso, que ela está falando desde 2008, e só diagnosticar agora, em Pois é. 2020, né? Que é muito complicado, né? Porque a gente não tem a medicação correta, não começa a fazer o tratamento enfrentando a doença da melhor forma possível, que é com a medicação correta, a gente fica perdido mesmo. Mas eu acho que é muito questão de sorte. É, Que tem muita gente que descobre logo.
sim, e outros que demoram anos para é descobrir. verdade, verdade. É, mas Que eu quero apesar de dizer a gente já assim, ter muito estudo hoje em dia, e a é isso que eu esclerose ia falar. está mais difundida, é questão de sorte. Tem que dar graças a Deus que já descobriu, né? É, né? Os É difícil. médicos devem. Me davam Ah, me antidepressivos, davam antidepressivos. Ritalina, Ritalina, com EM, característica de paciente com EM. Já pode ser uma característica de paciente com EM, Em termos, eu acho, Ive. sim, Em termos, por quê? A gente não sabe desde quando a gente tem esclerose. De repente, pode ser até desde que, segundo a Silvia, acho que desde a barriga da mãe dela, é, ela já tinha esclerose. Então já veio teimosa e irritadiça desde a barriga da mãe. Ou não, de repente pode ser alguma coisa mesmo sua, né? Que você é mais teimosa, mais irritadiça. sim. Mas E a gente sabe, eu estudei, passei para a Daniela, Dani também sabe, que o fato do ataque da esclerose múltipla pegar as bainhas de mielina do nosso cérebro deixa a gente mais irritado mesmo. das células nervosas, né? Então, é até esse negócio do efeito pseudobulbar. Eu achei muito interessante isso, porque tem a ver, assim, a gente sente isso, que tem alguns gatilhos que ficam mais evidentes, assim. É. Por exemplo, quando eu falei que no início eu chorava muito, eu tinha ataque de desespero, eu ficava desesperada, eu chorava de soluçar, desesperada mesmo. E aí eu vi que isso tem a ver com esse efeito pseudobulbar, que, que tem a ver com essa desmielinização. Quer dizer, é uma reação que você teria, você ficaria triste, você poderia chorar um pouco, mas não choro compulsivo. É. Assim como ele fala também do riso, né? É. Rir de tudo é desespero. Você tem um riso Já descontrolado, diria o Frejá, né? não é? Você ri de tudo descontroladamente, é que você não está bem, né? Não está naquele momento, você não está bem. Não que você esteja pirado ou senil, não é isso. É que você não está emocionalmente equilibrado. E você descompensou. Esse efeito pseudo-bulbar é uma descompensação, né? É É. bem Mas eu acho complicado. que a gente tem que tomar cuidado para duas coisas. Não culpar tudo a esclerose múltipla. Sim, Ah, eu sou teimosa por causa da esclerose. Ah, eu estou irritada por causa da esclerose. Tudo não. Algumas coisas podem até ser. É melhor até, eu acho, né? Eu, Isamara, no meu ponto de vista, eu acho melhor você não pensar que isso é por conta da esclerose. Que aí fica mais, pelo menos para mim, fica mais fácil de eu lidar e trabalhar com isso, para isso não acontecer tanto. é verdade, Isa. Porque, assim, a partir do momento que você tem a esclerose, né, você foi diagnosticada com esclerose, não é alguma coisa que você pode brigar. É um dado, é uma condição que você está. Então você tem que pensar assim, ok, apesar da esclerose, de estar diagnosticada com esclerose, de ter esclerose, o que eu posso fazer para melhorar? Porque se a gente fica batendo só na tecla, é da esclerose, primeiro que a gente entra numa Vira zona de muleta esse conforto, negócio, né? Vira entra numa muleta. zona, Ah, eu entra tô numa, nervosa porque eu tenho esclerose. você entra numa zona de conforto que você já tem a desculpa.
É, Então você não vai mudar e nem você vai procurar melhorar. é. Às vezes o caso pode ser de você fazer uma psicoterapia ou de você fazer algum tipo de yoga ou meditação, alguma forma de você conseguir se centrar, né? Achar o seu centro. Ou uma psicoterapia, sei lá, qualquer coisa do tipo. Ou então é falta de exercício mesmo, que a gente sabe que é falta a falta de mobilidade deixa a gente irritado também. Então, se a gente não está lutando com isso, a gente vai dar defeito. Vai dar defeito. Por isso que eu acho muito importante também a gente ter alguém do nosso lado, nos Sim, apoiando. Porque, por mais, vamos ser sinceros, por mais que a gente queira, vai chegar uma hora que a gente cansa. a E gente a cansa. gente não vai querer fazer nada, nem sair da cama. Se não tiver alguém do lado te levantando, vamos lá, levanta, é outro dia, vamos lá, o sol tá aí na porta, vamos lá. Você não Sim. vai. E algumas vezes já aconteceu isso comigo. De eu falar mesmo, eu não vou sair daqui, eu não vou na fisioterapia, não vou fazer nada. E da minha mãe fala assim para mim, não, você vai, você tem que se cuidar. Se você não se cuidar, como é que você vai ficar? Eu não posso É, ir lá isso fazer também já fisioterapia por aconteceu mais de você. uma vez comigo. Mas fica ou a minha mãe ou meu marido me cobrando. Meu, Sim, mas tem que ir. Vamos lá. sim, Então, se a gente não tem alguém que cobre a gente cruza os braços e continua na cama, coloca a coberta mais para cima da cara e continua lá, deitada. faz de conta que não existe. É, Brinca de surdo, mudo, cego, pois é. né? Os macaquinhos brinca disso, que não tá nem aí. É, é, é a tal da zona de conforto. Não que É. você esteja confortável com a situação, mas é que você não quer encarar. Você não quer encarar. Hoje eu não tô Mas legal. falando de zona de conforto, vamos falar um pouco a respeito da minha zona de conforto. Sim, Não sei se você viu no Facebook que eu ganhei um presente de aniversário antecipado do meu marido. é mesmo. Você não viu? Não tô lembrando. Sabe que eu ganhei? Ah, Para todo mundo que está aí assistindo agora, eu ganhei uma cadeira de rodas. ah ganhou uma Aí cadeira. todo mundo vai pensar assim, a maioria, aliás, vai pensar assim: pô, uma cadeira de rodas, mas você não usa andador? Uso. E minha intenção com a cadeira de rodas não é parar de usar andador, mas para alguns lugares que eu já sei que eu não vou conseguir andar nem com andador, pegar a cadeira de rodas. Sim, Como, por exemplo, no dia que eu fui lá na Pulpari, exato. que era tudo piscina, mas assim, é uma montanha Pulpari, o Uhum. lugar, né, que eu não lembro o nome do lugar. É uma montanha, então, quer dizer, você É o tem que Magic, subir uma ladeira gigante. é em Suzano, Magic É, City, Magic City. né? É, é Então, muito íngreme mesmo. então para essas situações, uma cadeira de rodas para mim vai ser ótimo. Porque de repente vai que o lugar não tem. Sim, Eu já tenho a minha. você já está prevenida. É, Você já está prevenida, né? é uma zona de conforto? É, estou mais tranquila? Estou. Mas não Sim, quer dizer que eu vá parar de usar o andador por conta disso. exatamente.
Nem deve. Tanto que o meu andador fica aqui, porque realmente preciso usar. Para ir daqui para a sala, da sala para o banheiro, preciso usar. Mas a cadeira de rodas vai ficar direto no carro. Sim, sim, porque dentro da sua casa você não precisa, Não. né? Você está Aliás, no nem, ambiente plano. aliás, nem dá para usar cadeira de roda aqui dentro por causa do tamanho. Uhum. Não, mas é. E também por conta do ambiente que você já conhece e é completamente plano, né? É, Bem exatamente. diferente desse outro lugar que você foi, nesse outro local, que é um lugar aberto, é, a- é um espaço grande para você ficar andando de um lado para o outro, E só a além hora que eu cheguei lá, da eu subida. vi. Só a hora que eu cheguei lá que eu vi. Ó, vou precisar de uma cadeira. Tem aí? Graças a Deus tinha, porque se não tivesse eu dançava. Sim, sim, é. Porque muitas vezes a gente pode ir em algum local que não tem essa facilidade, né? E aí você fica como? Não fica? É, Não fica. E falar assim, ah, não tem cadeira de roda. Você fala, então não vou ficar. dá meia volta e volta. Não dá para ficar lá. É. Então, esse Apesar negócio, você tem que pensar muito bem. Às vezes, de quando você para fazer alguma coisa, tudo bem, você vai ficar irritado, você sabe que vai, mas tem alguns subterfúgios que você pode usar. Eu, por exemplo, para não ficar irritada, já comprei uma cadeira de rodas. já garantiu a sua Já cadeira de roda, garanti. porque aí você já tá prevenida. Mas aí também, não só eu, estou falando isso para mim também, mas para quem está ouvindo. Sim, Tudo bem, cadeira de rodas, perfeito, você não vai se irritar mais, pelo menos com isso. sim. Mas não pare de usar o andador, porque você ainda está andando. Porque a Já tá cadeira de de pé. rodas também é uma forma de você se acomodar. Ah, não preciso andar daqui até ali, vou na cadeira. Não é Uhum, assim. Você tem que se condicionar a fazer isso. Não usar sempre. sim. Aí é a situação de você ter uma zona de conforto, porque você sabe que você tem aquele dispositivo, aquele apoio se você precisar, mas você também saber que você é capaz de ficar em pé e ir com o seu andador. É que nem hoje, por exemplo, um exemplo bem prático. Eu uso uma manta em cima do sofá. Aí eu fui sentar no sofá e a manta estava enrolada. E eu queria desenrolar a manta para ficar retinho, para poder sentar e não ficar me machucando, né? Uhum. Aí minha mãe estava aqui e a mãe, mas o que você quer fazer? Falei, eu quero esticar a manta. Ah, então por que você não estica? Eu vou ter que esticar para você? Falei, Uhum. mãe, é o seguinte, eu estico, eu consigo, mas eu não posso me apoiar no andador, porque você sabe, meu andador, ele não trava total, ele anda. Então, a hora que eu me apoiar no andador, mesmo travando ele começar a andar, dancei, caí. Uhum. Então, quer dizer, eu já sei que eu consigo, mas eu já sei também que quando a dor é complicado, porque ele não me ajuda muito. Uhum. Sim. E o fato da minha mãe ter falado isso já me irritou, porque aí É. passa pela cabeça, mas eu consigo, eu sei que eu consigo, só que eu tenho que fazer de outra forma, não dá para fazer assim, porque senão corro o risco de me machucar. Sim.
sim. Aí você já se irritou com a observação dela, né? E você não pediu ajuda, Não, eu pedi. Foi o pediu. contrário. Hum, Eu me irritei e na hora eu percebi que eu já me irritei. Isso é uma dica para todo mundo que está vendo que tem esclerose. Falei, na hora, eu falando comigo, tá? Falei, nossa, minha mãe falou um negócio, eu já me irritei. Falei meio atravessado com ela, não posso. Me acalmei, respirei fundo e falei de novo. Você pode puxar para mim? Falei tranquilo. tá vendo? Mas é Ou, assim, você, na hora ou, você fica nervoso, mas calma, vamos devagar. Porque nem verdade. todo mundo merece ficar nervoso também junto com você. Não, e é melhor que não, né? Porque senão dá briga. Exatamente. É melhor que não, porque senão dá briga. Duas pessoas irritadas no mesmo ambiente, a chance de dar briga é bem É, grande. não dá muito certo, né? É bem grande, porque qualquer coisa que um faça vai irritar o outro. E às vezes a gente se irrita, né? Isso já aconteceu comigo, da forma como o outro fala, porque eu já tô assim, imaginando que tá falando comigo desse jeito, porque tá achando isso, aquilo de mim, ou tá pensando que eu sou assim, 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 mas eu sei, eu consigo. E aí você tá irritado e você fala mal com o outro, mas você se irritou com você. Foi exatamente o que aconteceu comigo Você hoje. se irritou com você. Ela não falou nada, nada. Ela não fez nada. Você que devia ter falado antes, né? Porque Mas às a vezes gente também. aprende, né? Não, às vezes também a gente quer isso, que é uma coisa assim, né? Só que a gente só fala isso. Ah, eu queria tal coisa. Pô, que você não falou que você queria isso? Não Você é? acha que o outro vai adivinhar? Porque você, não é o que você acha, é que quando você tá nessa vibe de irritabilidade e de chutar o pau da barraca mesmo, que você não tá conseguindo, né, se ficar centrado e cortês, você já está naquela vibe de chutar o pau da barraca, você acha que o outro tem obrigação de É, saber o que você quer. saber. E quando ele não sabe, aí você se irrita mais. Porque ele não É, sabe, ou ele vai fazer diferente, ou ele não vai fazer. E aí, se ele faz diferente do que você imaginou, do que você queria, gostaria, você vai falar: ah, mas por que você não fez desse jeito? Você não falou? Você só falou que era isso. Então eu é. fiz. Tá isso aqui. Você queria tudo isso, por que você não falou? Porque Aí às você vezes pensa assim, meu, mas tá implícito, por que o outro não fez? não fez. Não, e sabe uma frase que é irritante? É óbvio que era assim. O é óbvio é para você. É subjetivo isso. Até as cores, da forma como a gente enxerga, se é mais intenso, se é menos, se é mais laranja, se é menos, é mais amarelo, é mais vermelho, isso é subjetivo. Então você não pode dizer para o outro, olha, é laranja, esperando que o outro entenda o laranja, como você está falando, com brilho. Se você não explicar para ele que é com brilho, é vibrante, não é um laranja apagado, pastel, ele não vai entender É? completamente o que você falou. Boa noite, entregador. Boa noite, Regina. Boa noite. Entregador, entregador. Não sei se eu chamo de entregador. Para mim vai ser sempre um entregador, mas é o DJ Valdo, né? Dá uma boa noite para a Daiane também, minha amiga. Para Regina Inês. Ô, DJ Valdo, tô loira. É,
Apesar que ele já tinha visto que eu tô. O outro dia ele. Ah, você tá com cabelo amarelo. Falei, ó, hoje eu já pintei, eu não tá mais tão amarelão. É. Mas tá mais claro do que deveria, que é o meu cabelo natural. O meu cabelo natural, olha que a raiz é escurão. Mas, Sim. É. mas foi o que eu Ai, falei hoje no Facebook. A aham. gente vai ficando velha, a gente não fica velha, a gente fica loira. Fica loira, é verdade. É uma saída, né? É, É uma saída, é uma saída. e Não, é isso que eu. sabe que eu Hum, acho bom isso? Que a gente escolhe. Você escolhe. Porque também tem pessoas que ficam com o cabelo branco e ficam com branco. aquele cabelo grisalho, fica uma cor meio cinza, fica bonito pra caramba. E eu acho bonito quando a pessoa se sente bem. Porque se você se sente melhor, loira, ruiva, cabelo azul, verde, sei lá, tá tudo certo, É. né? O cabelo é seu, você tem que estar bonita no cabelo, né? A mesma coisa a pessoa grisalha. O cabelo dela, ela tá bonita no cabelo, tá ótimo. Então tá tudo certo. Porque ela tá se sentindo bem. Porque a hora que a pessoa se sente bem, ela fica bonita. Muda tudo, muda tudo. Muda tudo. Porque você muda o seu ânimo, a sua forma de falar, o seu gestual, tudo muda. Sua E forma isso de a gente, se vestir. isso a gente tem que levar para a parte também que a gente está falando do nervoso. Sim, Se sinta bem. Ah, mas eu não posso me sentir bem porque eu tô com dor na perna, porque eu não enxergo. Calma, respira. respira. Não vou dizer, ah, vai passar, mas com certeza, se você ficar calmo, se você ficar menos irritado Vai com melhorar. você mesmo, vai ser mais fácil lidar com isso. É, verdade, verdade, verdade. Porque a EM, ela te traz algumas limitações, mas o quanto isso te afeta é com você. Me trouxe limitações, ok. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou viver, né? Assim, com isso? O que que eu Ué, eu posso não, fazer para melhorar? eu não acabei de falar que, tá bom, eu ainda ando, mas eu já sei que em alguns lugares, dependendo de como for, o andador é cruel. Então eu comprei uma cadeira de roda. Sim, Comprei não, né? Ganhei. ganhou, Ganhei. Então, ganhou. quer dizer, isso vai me fazer menos feliz? Não, muito pelo contrário, vai me fazer mais feliz, porque eu vou conseguir fazer coisas que eu já estava conseguindo fazer mais. É, mas olha como as coisas são paradoxais e você tem que olhar de alguma forma. Você precisa de uma cadeira de roda porque você tem alguma limitação de mobilidade. Porém, a cadeira de roda vai te trazer mais mobilidade. E você vai É, poder ir onde você não ia mais, e você vai poder percorrer distâncias, talvez, que você não se dispusesse mais. Então, de alguma forma, ela foi o gatilho para você sair daquela situação de falta de mobilidade. Você ganhou uma mobilidade exa de forma exatamente. diferente. De forma diferente. É tudo a forma como você coloca as coisas e você acaba enxergando as coisas. É, É, né? Ninguém aqui está vibrando porque estou na cadeira de roda. é, Depende da situação também, porque se a pessoa é. está acamada e foi para a cadeira, uma vitória. Já conseguiu um tantinho de mobilidade. Se a pessoa não consegue andar muito e consegue com a cadeira fazer coisas como você mesmo falou, Isa, que você não conseguia,
né? Não pensava mais que fosse fazer, ótimo. Né? Que é isso, você está testando filtros. Tô vendo os filtros. Você está testando filtros. E agora parece Olha, que eu está vou numa falar para balada. você que agora eu entrei pro Quarteto Fantástico. É, pois é. Agora você é a mulher tocha. É, Você é a mulher então, tocha agora. a gente sabe que irritabilidade é por conta da esclerose. Isso é normal. Mas não queira transformar a irritabilidade em algo tipo, eu tenho esclerose, então eu posso ficar irritado. Não, muito pelo contrário. Se você tem esclerose, mostre para você mesmo e para o outro que a irritabilidade não faz parte da sua vida, que isso você conseguiu driblar. Você consegue superar. É, O problema a gente sabe também que com essa questão da EM, ó, toda primaveril agora, cheia de borboletas. a primavera É, chegou. tudo bem que hoje está começando a mudar o tempo de novo, tá vindo É, uma friaquinha aí, mas tudo bem. e eu já soube na previsão do tempo que vai esfriar domingo. Domingo vai estar frio. Vai, vai. Infelizmente. Hoje à noite já vai ser mais fria, É. domingo vai ser friozinho, e aí, né, vamos encarar. Mas o que eu ia falar com relação a essa questão da irritabilidade, na EM, também a gente sabe que algumas situações que causam ansiedade, irritabilidade, acabam prejudicando e podem até desencadear um surto. É, Então, a gente tem que tentar ter um autocontrole e ter uma rota de fuga, digamos assim. Vou sair pela esquerda, sair pela direita, de é, alguma forma, para eu me livrar, para eu conseguir sair da situação. Porque a gente sabe que se você ficar mais nervosa, se você fica mais irritada, ansiosa, isso pode sim desencadear um surto. Quando eu comecei com esse problema no olho, ele começou com umas manchas e depois descolou totalmente. Eu putz, liguei para o meu neuro. Eu falei, doutor, eu estou tendo surto. E aí falei para ele que estava vendo umas manchas e tal. Aí ele falou assim para mim, olha, isso não é surto. Você vai procurar um oftalmologista e fica calma, senão você vai ter um surto. é, é isso mesmo. Boa noite, minha irmã que entrou. Boa noite, Bela. Ela falou que gostou desse, mas eu não sei qual foi. Passou Acho que já. foi, acho que Já tirei e voltei ao normal. foi o filtro de borboletas primaveril. Sei lá. Acho que foi ele, eu acho. Se eu vi no tempo É que eu certo, foi acho que ele. é assim, se eu deixar no borboletas, eu acho que tira um pouco da atenção do que a gente tá falando. Então, olhando as borboletas e não estou prestando atenção direito no que a gente fala. É, Isa, mas é também atenção concentrada, né? É verdade, volta na borboleta, volta na borboleta. Aí, então é o seguinte, gente, esclerose tem a ver com o aumento da irritabilidade, sim, mas nem por isso você vai usar essa desculpa para ficar irritada. Sim, Porque a gente sabe que a irritação, como a Daniela falou, pode dar um surto. Então sim. relaxa. É. Essas questões emocionais a gente sabe que sempre pode causar algum surto ou pseudo-surto, né? E para quem não sabe o que é um surto, para mim, por exemplo, eu não sentia nada. Todo mundo falava assim:
Ai, mas você não sentiu a perna formigar, o braço formigar? Ou você não teve dormência no braço? Não. Apareceu um surto. O que é o surto? Pelo menos para mim, porque para cada pessoa, é uma coisa diferente. Sim. Eu sentia mais fraqueza na perna, ficava mais difícil de andar. Sim. Agora, tem gente que tem surto, a Ivy está falando que as borboletas tiram a irritabilidade. Então vamos ficar Sim. zen. Borboleta é tudo de bom. É. E é o seguinte, que eu estava falando, o surto O surto. pode acontecer de um formigamento no braço que dura mais que 24 horas, um, alguma coisa na perna que dura mais que 24 horas. O meu não, eu não sentia nada. Só descobria depois que eu tive um surto. Uhum. Por isso que eu tenho muito sequela hoje. Porque, como eu não estava sentindo nada, eu só sentia, minha perna ficou mais fraca. Eu Tá. constatava isso algum tempo depois, que já não era mais para tomar uma pulsoterapia, que a gente sabe que a pulso também só resolve depois de um Não. certo tempo. Se você Sim. demorar muito, não resolve nada. Então, o que aconteceu? Eu só descobria depois, um ano depois, um ano e meio depois, que eu ia fazer a ressonância. Ah, você teve um outro surto, não está mais ativo, já era. Já era. É. Tem várias formas, né? Cada um acaba sentindo de uma forma e É, dependendo da região que foi afetada. Porque eu sentia minhas pernas formigarem, né? Tem gente que sente queimação. é, Queimação eu nunca senti, mas formigamento, sim. E moleza, sim, eu senti. E a visão também. Fiquei com a visão completamente turva, ruim, embaçada. O caso da Silvia também, que ela chegou a perder a visão, né? Então, isso aí são surtos que eles vêm mais, digamos assim, proeminentes. Porque, senão, é o que a Annelise até escreveu antes, que vem devagarinho, vem devagarinho. Por isso que o dela demorou tanto para ser diagnosticado. Ele é. vai chegando de mansinho, vai chegando de mansinho. E não tem uma crise assim que fala, não, isso é, né? Porque a EM, como a gente já falou algumas vezes aqui, ela parece com muitas coisas. Parece com labirintite, ela parece com fibromialgia, ela parece com uma enxaqueca comum, ela parece com. Ué, no meu caso, até falaram que eu estava com meningite. No meu caso, falaram que eu estava com labirintite. Então, é bem desafiador É, você conseguir. Porque você tem que ir construindo esse diagnóstico junto com o médico. Porque ele fala assim, é isso. Aí você fala, não, não é isso. Aí você tem que ir dando todos os detalhes também, é, né? Porque até você conseguir que um médico, um neuro, realmente consiga fechar o diagnóstico e aí, a partir daí, começa o tratamento corretamente. é. Porque é bem desafiador Mesmo mesmo. porque não é que o médico é ruim nessa hora. Não pensem isso, o médico é ruim. É porque a esclerose é uma doença multifacetada. Pode acontecer várias coisas. Pode ser esclerose, uma coisa ou não. Então, Sim, de repente, a Dani teve problema de dor. Eu tive sim, tontura, que achava que era labirintite. sim, sim. E tontura eu não sentia. Eu sentia dor.
dor nas pernas, dor de cabeça, muita dor de cabeça. E Tá mais vendo como é dor. multifacetada? É, E não adianta, e eu vou bater de novo na tecla. Não adianta você falar, eu tô mais irritada agora, porque eu descobri que a minha irritação é por causa da esclerose. Não é. Relaxa. Porque se você ficar mais irritada, primeiro, você vai afastar mais gente perto de você, e não é bom. Porque a gente sabe que a gente precisa de ajuda para muita coisa. Pode não sim, estar precisando agora, nesse momento, mas lá na frente você vai precisar. Pode ninguém vive escrever. sozinho, né? E ninguém vive sozinho, né? Exatamente, você vai precisar de ajuda, não estou dizendo só fisicamente, Não, estou dizendo emocionalmente. Você tem que ter alguém para conversar, para bater papo, para distrair. sim, Então, não coloque a culpa na esclerose da sua irritabilidade. Isso é só um ponto para você saber. Ah, tá, estou irritada, eu já sei que isso também se deve à esclerose, mas não vou usar isso de muleta para continuar irritada, dando chute em todo mundo. Não. sim, sim, porque é bem complicado. Primeiro que é bem complicado você reconhecer isso, né? Você tem que se reconhecer e se conhecer muito bem. Você tem que ter muito exercício de meditação, de psicologia, de seja lá qual a forma que você achou para se conhecer. Tanto que eu pensei muito na Silvia a hora que eu vi isso. Falei, Sim, ah, então, por isso que a Silvia faz meditação e é bom, sim, porque um monte de coisa você acaba eliminando com a é, meditação, inclusive a irritabilidade. sim. E com essa questão de autoconhecimento, seja o caminho que você achou melhor, que você fez, a gente acaba conseguindo viver melhor. Não por conta da irritabilidade, a gente vai ter mais autocontrole, mas você vai se reconhecer quando você tiver um surto, por exemplo. Vai falar, não, isso não está normal. Isso não está normal. Não era assim. Está acontecendo alguma coisa. Porque se você não tivesse autocontrole, e se você não tivesse autoconhecimento, você não é capaz de se reconhecer. E é importante você se reconhecer para a sua qualidade de vida, para você saber onde está pegando. Até nessas questões de medicação, porque às vezes o médico fala tem que trocar a medicação, ou se você não se conhecer, fica difícil. Porque a gente sabe que a maioria dos medicamentos tem a, o efeito colateral, né? Você toma uma coisa, a outra coisa pode ser que não ande muito bem. É, Se você não se conhecer, fica complicado. e cai de novo naquilo. A esclerose é única, mas para cada um ela atua de uma maneira. Por Sim, exemplo, tem gente que tem reação com o Paxone. Eu sim, não, quando eu tomei, eu não tive nenhuma reação. Para mim foi tranquilo. Falam, ah, porque com Paxone tem que aplicar a injeção todo dia, né? é. Para mim era tranquilo, não ficava nem vermelho o lugar. E é intramuscular, né? Isso. É. Não, não, é subcutânea. Subcutâneo. Copaxone é o Avonex que é Ah, intramuscular, é. Tá, eu confundo os que a dois. agulha é maior. Copaxone é agulha pequenininha. Tá, tá igual do Rebi. É. É igual do Mas Rebi. tem gente que eu já soube que com Paxone ficou muito mal, ficava com vermelhidão, e eu não. Eu Sim. fico tranquilo. É, cada um tem uma reação.
né? Física, emocional, É, mental. A gente acaba. É como a gente pode ter as manchinhas, as lesões no mesmo local, na mesma área do cérebro. Mas como o seu corpo responde, como o meu corpo responde, é diferente. é, É diferente. Então, você se conhecendo, você sabe. Eu não sou assim, ou oh, isso aqui não tá legal, ou eu tô conseguindo um pouquinho melhor. Que nem com a sua físio, você consegue identificar que você tá até se equilibrando melhor, né? Tendo mais postura, que eu já vi seus vídeos, com você, uma postura melhor para andar, que isso faz toda a diferença. é. Que a princípio a gente nem reconhece isso. Não, A gente vai ficando curvada assim, ó, e vai é, deixando o corpo, vai deixando o corpo. Aí eu fiz e falo, direita coluna, levanta a cabeça, não é? Põe a mão direita, porque até o jeito de você pegar o andador influencia. influencia. Como que eu descobri que eu estava andando reta? Primeiro, porque minha física falou, Vanessa falou. Segundo, porque a gente faz o exercício de andar no shopping, que é cheio de Sim, espelho. sim. Então eu passei por um espelho e eu me vi retinha. Falei, nossa, tô reta. Você falou, eu cresci, tô mais alta? Eu emagreci, porque quando É, você está com postura reta, a barriga sim, some, né? sim, sim. Barriga para dentro, peito para fora. E não, se eu emagreci, tá retinho. É, porque a postura diz É, muito e melhora muita coisa. Melhora o seu caminhar, melhora na fadiga. A até gente a só se bendita. dá conta disso depois, mas é. É. E, ó, vocês podem não acreditar, mas melhora até a irritabilidade. Por quê? Porque você estando reto, você mais tranquilo está conseguindo fazer mais coisa. Sim, Então você não se irrita tanto. é. E tem uma questão também da. Eu fiz umas aulinhas de yoga, tem a ver com a respiração também. Que você, com a postura correta, você respira melhor, você leva mais oxigênio Exatamente. para o seu cérebro, para os seus pulmões, e você consegue ter uma resposta mais rápida das suas ações É ou dos seus hora de pensamentos dar e consegue ficar mais tchau. tranquilo, né? Que é Então isso que a yoga agora trabalha. é hora de dar tchau, Tchau, mas eu vou tchau. agradecer a tia Nenê. Isso, Obrigada, porque ela obrigada. está agradecendo pela. Tia De Nenê, a nada. gente não faz aula nenhuma aqui, a gente bate papo. A gente bate papo e a gente compartilha só as nossas experiências. É, mas é isso aí, gente. Gente, ó, Muito hoje é obrigada. sexta-feira, hein? Domingo espero todo mundo lá no Encontramos. Habib's, ao meio-dia. Habib's aqui de São Caetano, da Guido Liberti. Porque vai Estaremos. ter um. Estaremos lá, eu e a Daniela. Vamos ter o segundo encontro da ABC. ABC. Então, quem puder, vai lá, tá Com bom? certeza. A gente se conhece pessoalmente. Estamos Então tá, ansiosos. gente. Estamos, eu principalmente. Beijo, gente. Um Obrigada. Até beijo, sexta. tchau. Tchau.